Boa noite. Que alegria poder voltar esse período do mês de maio. O pastor Cristiano esteve em todas as aulas. Eu estava com a missão de estar pregando todos os domingos de manhã e à noite. Então ele facilitou essa oportunidade de eu não ter que estar preparando as lições e assim conseguimos fazer as tarefas de lá e ele fez as da internet. Mas vocês sabem que eu gosto muito de lecionar. É uma das coisas que me traz paixão. E a escola bíblica dominical faz parte da minha vida desde o início do meu nascimento. Eu nasci e fui para a escola dominical, começando no hall de bebês, que era chamado dessa maneira no passado, e até agora que sou dos adultos, uma classe dos adultos mais. E assim só vai sendo. Meu pai também faz parte desse adultos mais e está com 99 anos. Então, como o pastor não está excluindo ninguém, que está acima de 103 anos, então nós continuamos participando. Mas é com alegria. E nós estamos estudando na carta de Paulo aos Efésios e agora entramos no capítulo 6, e vamos estar abordando algo que eu tenho trabalhado esse mês todo, que está falando sobre a família. E isso, para a gente, é bênção da parte de Deus. E o nosso desejo é que vocês possam crescer muito sobre esse estudo que vai trabalhar sobre pais e filhos. E também o título é Pais e Filhos, Senhores e Servos. Então vamos ter essa compreensão desse estudo nesse momento. Mas vamos pedir a presença de Deus na nossa vida para que o Espírito possa aplicar os ensinamentos que ora vocês vão ouvir, mas o nosso desejo e a nossa oração é que possam fazer parte da sua vida como ensinamentos a serem seguidos. Oremos. Ó Pai, te louvamos e te agradecemos por tua bênção, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos porque o Senhor tem nos agraciado com famílias e essas famílias têm aprendido a seguir os teus caminhos. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção e usa-nos para que em tudo a tua presença se faça sentir. Como é bom saber que na tua palavra encontramos orientação para este plano seu, que é a família. E temos orientação para todos que compõem essa família, como devem andar, viver, falar, pensar. E o nosso desejo, ó Pai, que o Senhor realmente faça com que isto aconteça cada vez mais. Dá-nos a tua graça. Agora, quando vamos ministrar a aula, mas aplica nas nossas vidas através do poder do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. O texto-chave está em Efésios 6, 4. Então, um dos alunos pode abrir o microfone e ler para a gente. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Muito bem. Este é o nosso versículo-chave e nós vamos abordar este versículo à frente de uma forma mais detalhada, né? Mas agora eu quero voltar ao primeiro versículo, que ele vai trabalhar sobre o padrão de Deus para os filhos. Eu gostaria muito que você prestasse atenção. Todos nós somos filhos. Não importa como que você chegou à Terra, é filho de alguém. Foi gerado através da junção de um óvulo e de um esperma de alguém. E a partir disto, a vida começou a ser gerada, então você tem uma origem. E essa origem você consegue o tempo todo. Mas eu queria que você trabalhasse e pensasse agora sobre esta situação.
Por que que os filhos querem dominar os pais? Estou vendo aqui a minha neta que eu mais amo pelo tempo de idade, Rebeca. Aí você vai falar assim: a Rebeca não quer dominar o Cristiano. Quer sim, quer sim. Ela quer sempre ter a última palavra, ela quer entender todas as coisas, e não que ela não entenda, ela faz isso o tempo todo, porque faz parte. Mas há um limite nessa discussão entre pais e filhos que precisa ser respeitado. E que limite é esse? O limite da obediência. Enquanto está no campo das ideias, eu posso pensar, eu posso falar, e há um dito popular que diz: penso, logo existo. Então, isso é uma coisa natural, você pensar e trocar a ideia, divergir nas ideias e tudo mais. Mas, quando entra na questão de obediência, muda tudo, porque obedecer aos pais não é uma opção do filho, eu obedeço se eu quiser. Não existe isso. A ordem de Deus é esta, e está no versículo 1. E veja o que ele vai dizer agora, como é importante a gente ter isto em mente. Ah, eu queria brincar um pouco com vocês, só para vocês entenderem. Eu estou com 3 telas aqui abertas para estar ministrando essa aula. E é interessante esta questão que nós estamos vendo, que ele vai dizer assim: vós filhos, está no capítulo 6, verso 1. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais. Será que Deus errou ao falar isto? Será que ele não queria dizer assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais, se lhe convier? Eu acho que Deus quis falar isto. Não? Não. Deus não quis falar isto. Deus disse: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Agora complica tudo, porque no Senhor significa que Jesus se tornou o padrão. E o que é ser padrão? Ser padrão é ser o modelo de obediência. Chega um momento na vida de Jesus que Jesus vai dizer algo para o seu pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contanto seja feita a tua vontade. No quesito obediência, Jesus obedeceu integralmente à vontade do seu Pai. E quando está dizendo aqui, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, ele está dizendo, vós filhos, obedeçam como Cristo obedeceu. A obediência de Jesus a Deus os tornou um só, a ponto dele dizer: eu e o Pai somos um. O que o Pai pensa, eu executo, e o que assim nós vivemos, assim nós obedecemos e assim nós agimos. Eu estou aqui para cumprir integralmente a vontade de Deus. E agora, ele vai dizer por que que os filhos, não só a Rebeca, eu posso falar isso de uma forma tranquila, porque a Rebeca é uma menina muito obediente, desde o início. Nós tivemos o privilégio de ficar com a Rebeca mais tempo em nossa casa, e então o pai saía com esta orientação para ela: enquanto está na casa do vovô, obedeça o vovô. E eu nunca tive que chegar para o Cristiano e falar assim: a Rebeca desobedeceu, porque ela sempre foi obediente.
E isso é bênção de Deus, porque ela aprendeu a fazer e viver dessa forma. E isso, de uma certa maneira, é algo abençoador. Mas ele vai dizer: "Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo". Para e pensa o quanto seu pai investe em sua vida, desde o nascer até onde você já chegou e até onde você vai. Meu pai tem hoje 99 anos, eu tenho 65. E como é bênção ter ele conosco, 66, fiquei mais velho, né, 66. E isso, de uma certa maneira, é bênção da parte de Deus, entender que o que eu estou fazendo para com o meu pai, meu filho está reparando. E ele está sabendo que ele poderá fazer isto se as condições permitirem, comigo e com sua mãe, porque ele está vendo um exemplo. Mas eu quero que vocês, pais, não fiquem com aquele sentimento e aquele pensamento antigo, porque as famílias eram numerosas e então eu vou ter muitos filhos, porque na velhice eles vão cuidar de mim. Eu conheço famílias com 18 filhos e sobra para um cuidar. 17 ficam na folga. Então, não é muito essa situação de que os filhos vão se ajudar, vão estar juntos para fazer isto, mas a palavra de Deus não dá opção para nenhum filho. A ordem de Deus é essa: obedeça o seu pai, porque é o desejo de Deus para a sua vida. Mas Deus não para aí. E é isso que eu quero que você entenda. Se eu tivesse no outro computador, eu teria que parar minha aula agora, porque ele apagou de novo. Então foi bom ter pensado no notebook como uma outra opção. E é muito importante que a gente tenha isto em mente, porque agora Deus vai ser muito mais, ah, muito mais direto. E ele vai dizer o seguinte: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele está dizendo que se você honrar o seu pai e sua mãe, Deus faz uma promessa para você. E aqui eu queria parar nesse ponto para que você pensasse no seguinte: se eu honrar o meu pai e minha mãe, se eu obedecer meu pai e minha mãe, significa que Deus vai derramar uma bênção sobre minha vida? Sim, mas Deus também pega e fala de uma forma categórica. Se você não honrar pai e mãe, vai acontecer algumas coisas. Você não terá a bênção do Senhor e a sua vida não vai ser prolongada. Eu prefiro 1000 vezes disciplinar meu filho, e foi isso que eu fiz, eu e Emilce, do que deixar ele entregue o seu caminho e ser disciplinado por Deus. Quando a palavra de Deus diz: horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo, é bom que a gente saiba disto. Então, chama o seu filho à razão e diz: isto é manha, para já, me obedece, acabou, não faça mais. Tenha palavras diretas para aqueles que estão subordinados a você. E se você tiver estas palavras, ele vai entender que está ultrapassando o limite.
Eu me recordo do meu tempo de disciplina com relação ao meu pai e minha mãe, que eles tinham uma maneira de, para não ter que bater o tempo todo, porque a gente aprontava muito, eles simplesmente contavam: 1, 2, lavão-os. Quando estava no lavão-os, acabou o tempo e através desse momento, agora você vai ter que obedecer. Se esperar contar o 3, a punição vem. Mas foi por escolha minha. Eu escolhi ser punido. E então a punição virá. Então é muito importante que Deus está trabalhando conosco e diz: honra o teu pai, honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Os meus dias serão prolongados se eu for um filho que honra meu pai, honro minha mãe. Mas, pastor, e se meus pais não são cristãos? Você vai honrar o seu pai, vai honrar a sua mãe, enquanto não interfere nas questões bíblicas. Quando interfere nas questões bíblicas, você não tem que obedecer o seu pai e obedecer sua mãe. Quando confronta esta direção, você tem que ter isso em mente. Porque Deus espera que aconteça essa situação, Deus espera que você tenha isso na sua mente e no seu coração. O padrão para todos que compõem a família é a Bíblia. Eu não posso passar por cima da Bíblia e continuar determinando coisas aos meus filhos. Eles podem pegar a Bíblia e dizer: pai, isso não está de acordo com a Bíblia, me explica o que é isso. E eu tenho que me sujeitar à orientação bíblica. Pois não, pastor Cristiano, pode falar. Eu queria lembrar aos irmãos, com base na nossa aula passada, o texto que dá base do capítulo 5, versículo 22 até o 33, e depois do capítulo 6, do versículo 1 até o 9, é Efésios 5, 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, você tem justamente entender que a honra, a obediência e todas as outras ações que nós falamos, elas serão feitas por temor a Cristo. Ou seja, se o pai ordena algo que não está relacionado com o mandamento de Cristo, você não deve obedecer. Ou melhor, para ser mais claro, se o pai ou a mãe ordena algo que desobedece à palavra de Deus, desobedece a Cristo, que não está debaixo do temor de Cristo, você não vai obedecer, você não vai honrá-lo dessa forma. Uhum. É isso aí. Êxodo, que é o mandamento que está sendo citado, em Êxodo capítulo 20, verso 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, você tem que ter em mente que a obediência não é uma opção. A obediência é um mandamento de Deus. É uma ordem de Deus direta para você que é filho. Você tem que ter em mente que se você não obedece, logo você faz o quê, Rebeca? Você faz o quê? Quando você não obedece, o que que você faz? Desobedece. Ah, Rebeca, você desobedece? Todo mundo desobedece. Todo Porque mundo a Bíblia fala que desobedece? todo mundo pegou. Mas Verdade. você pode se arrepender. Exatamente, mas quando a gente desobedece o pai, mesmo que você se arrependa, vem disciplina. Então não é muito legal esse negócio de: mas eu pedi perdão, não posso ficar sem apanhar. Até com Deus também tem consequências.
Toda desobediência tem consequências. E esse é o grande problema, que a gente não olha para as consequências. E as consequências, elas são terríveis. Sabe por quê? Deus só esquece o que ele quer esquecer. O restante ele não esquece, não. Pode passar o tempo, ele está lembrando do que você está fazendo. Mas o interessante é que quando você suplica o perdão a Deus, ele faz questão de perdoar e de esquecer o que você fez. Já os pais não trabalham dessa forma. Os pais trabalham sofrendo as consequências da desobediência dos filhos. Eu vou pedir, leia para mim Provérbios 17, verso 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem deu a luz. Sabe, o negócio é interessante. Queridas mães, toda a desobediência, toda esta situação gerará vergonha para você. E sabe qual é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes as pessoas não levam a sério esta situação. E eu tenho encontrado e tenho trabalhado nesses 40 anos como pastor, encontrando situações muito frequentes como esta. Filho, não liga para o seu pai, ele estava de cabeça quente. Quando você fala esta frase para o seu filho após ser disciplinado pelo pai, ele está dizendo o seguinte: ah, então minha mãe não concorda com meu pai. Mas a hora que ele desobedecer o pai, quem vai ser envergonhado vai ser ela. Pastor, onde eu errei? Errou porque você não concordou com o seu marido na hora da disciplina. Pastor, ele não sabe disciplinar. Sabe por que muitas vezes o marido não sabe disciplinar? Porque ao invés de ficar beijando, beijando, se abraçando, se acariciando no namoro, vocês deveriam combinar como criar os seus filhos. Mas pastor, namoro é namoro. Para que a gente vai pensar sobre filhos à frente? Tem alguns que fazem filhos sem formar a família, e aí depois forma a família correndo. O que eu queria que você entendesse é que se você não se prepara para a situação, você vai ser atropelado pela situação. Hoje, Cristiano e Joyce têm 2 filhas em fases diferentes. Eles não se prepararam para criar as suas filhas com 9 e 6 anos lá no nascimento. Eles continuaram se preparando a vida toda para que eles, agora que chegassem com 9 anos, eles pudessem estar acompanhando a Rebeca e com 6 anos acompanhando a Sara. Por que eu estou falando isso? Porque é importante você entender que ninguém se forma na família. Todo mundo continua aprendendo, são tempos diferentes. Tempos modernos exigem atitudes que levem as pessoas a entender. Eu estava jantando e minha neta estava olhando o aquário. E aí ela disse: vovô, isso daqui que está aqui é musgo ou é plâncton? Eu, sinceramente, na hora, no primeiro momento, eu falei:
Musgo é. Agora, a segunda pergunta. Aí o Cristiano lá do quarto, é só na água salgada, Rebeca, que tem. Aí eu falei, ufa, me livrou, porque eu não estava sabendo a palavra. Por quê? Eu não estou me preparando para essas perguntas. Mas eu lembro de uma resposta a uma indagação da Rebeca com 2 aninhos. Ela estava vindo para casa e então ela disse, acendeu a luz do carro e ela estava querendo dormir. E aí ela disse: "Apaga a luz, vovô". Eu falei: "Tá bom, eu apago". E aí apaguei a luz, daqui a pouco o reflexo, deu no olho dela do sol: "Apaga o sol". Eu falei: "Aí eu não tenho poder para poder apagar o sol. O sol vai continuar brilhando, porque foi Deus que criou o sol". "Ah é, vovô? Então o sol a gente não apaga?". "Não, o sol a gente não apaga. O sol vai se esconder do outro lado, porque a terra vai girar e vai ser luz lá onde está escuro e do nosso lado vai ser claro. E depois inverte, do nosso lado fica escuro e do outro lado fica claro. Mas é que a terra está girando em torno do sol, e é isso que acontece. Então, você tem que ter em mente, não dá para apagar. A hora é que o sol vai não aparecer mais, mas isso também é porque Deus determinou que ele não apareça. As evoluções dos avós não são tão rápidas quanto as evoluções dos pais, porque os pais têm que dar conta. Por isso tem um ditado assim que os avós estragam a criação dos netos. Eu não acredito muito nisto. Eu acredito sim. Avô é para mimar os netos. É para isso que eles existem. Neto tem que ser mimado pelos avós, porque eles vão gostar da gente com os mimos. E os mimos que eles pedem para os avós são coisas perfeitamente cabíveis. Eu fui numa casa onde ela era avó e bisavó, e ela diz: na casa da vovó e da bisa sempre tem R$ 1. Ela podia dar R$ 1 sem nenhum problema. E o netinho ficava todo feliz porque saía da casa com um dinheirinho. E isso é importante, você precisa ter essa visão, mas compete aos pais dar toda esta direção aos filhos e lembrando que vocês não podem estar degladiando nestas informações, pais. Por isso, conversem, conversem muito antes que vocês sejam pegos no meio de toda a tormenta. Ela virá. Não pense porque você criou o seu filho tudo dentro da igreja, todas as formas, tudo aquilo foi feito, que não vai correr nenhum risco, não é assim que funciona. Ele vai enfrentar muitas situações e essas situações vão trazer problemas para eles. Mas a obediência é o caminho da bênção. Como é maravilhoso ver que Deus faz uma promessa aos pais, dizendo que se os pais obedecem ao Senhor, Deus vai abençoar a sua descendência até a milésima geração. Eu quero ser portador de bênção para a minha família. E se eu quero ser portador de bênção para a minha família, eu preciso viver desta forma para que eu possa ser um canal de bênção. Se o Cristiano continuar sendo um canal de bênção, a bênção vai se estendendo. Se Rebeca continuar um canal de bênção, a bênção vai se estendendo. E ele diz que essa bênção vai se estender até a milésima geração. Nós temos tido esta bênção desde que Antônio Bernardo, o meu avô, teve um encontro com Cristo. Ele ensinou a sua família. Meu pai, quando formou a família dele, ensinou a nós. Eu, quando formei a minha família, eu ensinei aos meus filhos. Cristiano agora está ensinando as filhas dele.
Então é muito importante que também vai se transmitindo toda essa situação para que a bênção continue a vir sobre esta situação. Mas eu quero que você entenda que para que isto aconteça, primeiro precisa se ter uma consciência clara. E ele vai dizer agora para você no versículo 4, de Efésios 6. Pode ler para mim. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Bom, primeiro temos que saber coisas que os pais não devem fazer. E isto é fundamental que os pais não devem fazer. A nossa revista vai trabalhar conosco, trabalhando nesse ponto e dizendo que algumas coisas nós, como pais, não podemos fazer. A primeira coisa está clara na Bíblia: não provoqueis a vossos filhos a ira. Hoje, quando estava ministrando esse mesmo texto num estudo bíblico com um dos membros da igreja, eu perguntei: o que você faz que provoca a ira aos seus filhos? Já que eu tenho aqui um filho e uma mãe, eu vou botar os dois no fogo. Mãe, o que você faz para o seu filho que deixa ele irado? Como eu sei a resposta, então, eu sei o que é. Vai lá, dona Vai, Emilce. dona Emilce. O filho aqui sou eu. Quando eu dou uma ordem que ele não gostaria de fazer ou de obedecer. Passou longe. Não é isso, não. Você não sabe quando provoca a ira minha, então. Então fala para ela, Cristiano. O pessoal da internet não tá vendo, a gente usa o Google Meet. E aí, para nós, fica a janela de todo mundo. Você só vê a janela de quem tá falando, né? Bom, uma das coisas que a, a Dona Emilce faz que me ira é, primeiro, quando, sabe aquela frase, meter o bedelho onde não é chamado? Então, estou lá falando de um assunto técnico com meu pai, ou de informática, ou de teologia, ou alguma coisa específica, e ela vem lá e dá aquele palpite ali, e aí eu falo, Dona Emilce, a gente não está falando sobre isso, não. Então, esse aí é um ponto. Vou ficar com um só, tá bom. Tá ótimo. Mas você vê, hoje conversando, a mãe disse: eu costumo pedir informações onde ele vai, sendo que ele já é casado, tem família constituída e tudo mais, como se ele fosse o meu filhinho, de 10, 11 anos. Onde você vai, menino? E o filho: mãe, eu sou casado, sou de maior, sou vacinado, eu tenho que dar satisfação para minha mulher. Mas ele acaba até dando satisfação para a mãe. Mas ela sabe que provoca a ira quando ela faz isso. E eu disse: por que não para de fazer? Quando eu vejo, já falei, já foi. E isso acontece. A minha sogra, ah, estava, não sei se era no mercado ou se era em alguma loja, e ela a moça chegou para ela, era dia das crianças: quantas crianças a senhora tem na casa? Ela disse: 3. E aí, Emílio, quantos anos você tinha quando ela falou que tinha 3 na casa dela? Quantos anos você tinha? Tinha 30 anos. Tinha 30 anos e a minha sogra falou: eu tenho 3 crianças em casa. Você entende? Então, parece que muitas vezes a gente não vê que o filho cresceu, que ele é independente, que ele está já cuidando da sua própria vida, é um eterno bebê. E isto, com certeza, provoca a ira em muitos filhos, porque
para eles, isso não pode continuar. Mas outra coisa que faz com que os filhos também se irem é quando os pais não são presentes. Os pais não são presentes e compram esta ausência com presentes. E esse é o grande problema. Não dá para comprar a sua presença trazendo um presente. Ele queria a sua presença. Quando nós não somos constantes na situação, os nossos filhos estão crescendo, eles estão aprimorando e eles têm o seu grau de dificuldade. E você não pode chegar para ele e falar assim: filho, quando eu estudei não tinha essa matéria. Na verdade, tinha matéria. O que não tinha era a sua dedicação para saber da matéria. E hoje, quando o seu filho está passando, você está falando, você está conversando comigo sobre russo. Eu não entendo russo. Então, o pai precisa estar se atualizando constantemente. E de vez em quando eu vejo, principalmente em filmes, esta jogada clássica. Ó, isso quem entende é sua mãe. Então conversa com ela. Isso quem entende é seu pai. Entendeu? Gozado, isso é meu pai ou isso é minha mãe? E por que que eu tenho que entender se eu sou só criança? Eu queria ser que nem meu pai, ele não entende, eu também não vou entender. Eu queria ser que nem minha mãe, ela não entende, eu também não quero entender. A gente tem que ser mais constante em tudo que a gente está transmitindo para com os nossos filhos. Mas o grande problema é, e aí eu vou pegar pesado, quando temos mais de um filho na casa e você faz predileção. Você ama mais um em detrimento do outro. E aí alguns casais dizem: por isso eu quis ter um filho só. O grande problema é que você, com um filho só, erra. Como posso errar se eu tenho só um filho? O grande problema é que você coloca esse filho num patamar de Deus e você dá tudo o que ele precisa, o que ele não precisa, o que ele merece, o que ele não merece, e vai tudo para ele de mão beijada. E ele não vai saber entender as questões futuras na vida, porque ninguém mais vai fazer o que você fez todo o tempo de crescimento da vida dele. Mas continua a dizer, o grande problema também que gera ira aos filhos é quando nós não compreendemos o mundo que ele está enfrentando. Desculpa, o mundo não é mundo desde o seu nascimento. O pecado entrou no mundo depois que ele havia sido feito. E ele entrou no mundo pela desobediência do homem e da mulher. O que você precisa ter em mente que também o pecado evolui. E o pecado está apresentando inúmeras coisas. Antes, nossas crianças tinham até um certo grau de proteção. Hoje, as nossas crianças são alvos da ação maligna. E se você não permite isto, as coisas vão ser claras. Certa vez estava no mercado, eu e a Emilce, e eu cheguei e disse: oi. E a criança virou a cara. Aí o papai dela chegou e disse: ela, desculpa, mas ela não vai dar nenhuma atenção ao senhor. E eu disse: parabéns, pai. Parabéns. Eu sou de bem, mas o outro pode não ser. E se não é uma pessoa que você libera, ela tem que fazer exatamente isso. E não falei mais nenhuma palavra com a criança, né? E quando saímos, o pai disse: obrigado. Então, é muito importante isto. É muito importante a gente dar a orientação certa para os nossos filhos.
Poxa vida, ele não viu que você é um avô? Viu, mas não está liberado para os avós. É um estranho. E é isso que você tem que entender, o mundo que nós vivemos hoje exige isto. Uma postura aonde os nossos filhos têm que ser protegidos. E aquela criança não foi mal criada. Pelo contrário, aquela criança foi bem criada. E ser bem criada é não dar atenção a um estranho. É isso que a gente tem que entender. Então, quando os pais estão trabalhando na vida das pessoas, e dos seus filhos, eles estão entendendo o que eles vão enfrentar. E hoje, no mundo de hoje, eles enfrentam esses problemas e que se os pais não estiverem atentos, infelizmente, eles se tornarão vítimas deste mundo. Outra coisa, os pais estão achando que os seus filhos de 8, 9, 10 anos estão preparados para enfrentar a janela do mundo. Agora não é mais a janela da vizinhança, não é mais com quem que você está brincando. Simplesmente entregam nas mãos deles celulares, tablets, computadores e dizem: conheça o mundo. O grande problema é que antes deles conhecerem o mundo os conhece. E quando o mundo os conhece, eles são presas fáceis para o mundo. Nós não somos preparados para enfrentar o mundo. Poucos minutos atrás, toca o meu celular e surge essa palavra: oi. Eu simplesmente esperei um pouquinho, não houve nenhuma palavra depois do oi, e eu desliguei e bloqueei mais um número. Então é muito importante você ter isso em mente. É isso que você precisa fazer. Vai bloqueando tudo que você vai tendo para que você não caia em golpes. Ah, pastor, mas se alguém fala oi para a gente tem que ser educado e responder oi. E a gente faz depois uma outra pergunta: quem é você? Até você fazer essa pergunta, essa pessoa já passou tanto mel para você que ele só está aguardando como é que você respondeu para saber qual tipo de golpe que ele vai colocar na sua vida. Então, ele é astuto, como uma serpente. E você, por ser simples como uma pomba, desligue. Oi? Desligue. Oi? Desligue. Não dá sequência nessa ligação. Senão você vai ser mais um golpe. Como as crianças são presas fáceis, nós idosos também somos presas fáceis. Porque no nosso mundo lá atrás, um oi era de uma pessoa que a gente tinha confiança. Até no interior, quando uma pessoa passasse por nós e dissesse dia, ele não estava querendo falar só dia, ele estava querendo dizer que Deus lhe conceda um dia abençoado. Mas por que dizer uma frase tão longa? Então, foi simplificando, simplificando, simplificando e só sai dia. Arara foi o meu primeiro ministério e lá é 10 vezes pior. Sabe por quê? Lá é ou para amanhã, ou para tarde, ou para a noite, ou se você quer comer, ou se você quer passear, ou se você quer fazer compra, ou qualquer resposta é o. E eu falei, gente, isso que é o cúmulo do absurdo. Então, assim que eles tratavam todas as questões, eu falei, não dá para ter umas outras consoantes, algumas outras vogais aí para juntar, para a gente conversar, alguma outra palavra que não seja o? Pois não, irmã Emilce?
E tinha também o ó, né? Por causa do Zé do ó. Uhum. Se alguém passasse, se ele passasse por alguém e te cumprimentasse, você tinha que responder ó. Então, essas são as coisas que a gente tinha lá na vivência. Mas ele disse: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas ele não para aí. Ele diz: criai-os na doutrina, queridos pais e queridos jovens que vão virar pais. Nunca forme sua família excluindo os erros dos seus pais e excluindo os erros do seu sogro e da sua sogra. E então juntando o que é bom na consciência de vocês para formar agora a nova maneira de ensinar os seus filhos. Vocês vão cometer erros que ajudaram você a ser o que você é. E quando você elimina até os erros, você vai criar uma situação de novos erros, dos quais os seus filhos não vão estar preparados. Por isso, Deus é categórico. Família é meu plano. Tudo está escrito na palavra de Deus sobre família. Busque a orientação na palavra de Deus sobre sua família. Como viver com a sua família, como seguir com a sua família, como obedecer com sua família. E então, a família que escolhe temer a Deus e servir a Deus, Deus escolhe essa família para abençoar. Você quer ser abençoado? Então escolha Deus. E ao escolher Deus, você vai viver isto. Mas ele continua dizendo agora outras coisas que precisam estar acontecendo. Ele diz: pais, criai na disciplina. Criar é nutrir, é alimentar. Então, nós temos que, ao estar criando os nossos filhos, nós temos que estar alimentando a eles. Olha, essa sessão que eu estou te mostrando, a grande parte ali é sobre família, sobre lar, entendeu? Então, é muito importante. O restante são outros tipos de livros e aqui não estão todos os livros que eu tenho, né? Você lembra quantos livros meu pai tinha? E nisso que foi falado lá? 3.000? 3.000 livros. Meu pai tinha na biblioteca deles. 4.000? Isso. Então, alguns dos livros que estavam na biblioteca do meu pai estão comigo, outros estão com o Cristiano, outros estão com os outros parentes nossos. Cada um foi lá e escolheu a parte que tinha, e grande parte foi para a faculdade da biblioteca dele, já que não vai mais estar usando a sua biblioteca. Então, lembre-se, você tem que nutrir. E uma senhora que meu pai pegou para criar, ela dormia na biblioteca. E ela disse que meu pai deu a liberdade dela ler ah, quando ela estava lá sendo criada, e o nome dela é Esther. E ela disse que ela usou o maior tempo antes de dormir para devorar todos os livros que meu pai tinha. E isso fez com que meu pai, através da sua biblioteca, pudesse abençoar a Esther. E ela mudou a sua vida. E isto é bênção. Hoje ela é uma escritora. Então hoje ela está produzindo livros que levem as pessoas a terem esse tipo de conhecimento que provém da nutrição. O grande problema é que a gente pensa em nutrir a criança com o leite materno, com a papinha, depois com a comidinha. Quer dizer, eu acho que não é mais nem papinha, porque hoje mudou até isto. Na verdade, antes a gente amassava tudo, agora a orientação médica é dê os nutrientes completamente separados para
a criança quando ele começar a ingerir, para que ele saiba sentir o gosto de cada um dos alimentos. Então, deixa ele experimentar várias sensações quando está comendo. E esse é o grande ponto legal dessa nutrição. Mas no nosso tempo a gente amassava tudo e punha e acabou, e dava a papinha para as crianças. Mas temos que entender que, como a gente tem esse cuidado com essa nutrição, precisamos ter esse mesmo cuidado com a educação. Temos que ter esse mesmo cuidado com as emoções. Temos que ter esse mesmo cuidado com a sua formação social e psíquica. Então, quando nós tivermos esta visão, nós vamos poder estar tendo a bênção de Deus sobre nossas vidas. A grande maioria dos pais entendem que a educação é só aquilo que ele pode dar. Não, pais. A gente dá o que a gente pode, mas abre o horizonte dos nossos filhos para que eles possam se nutrir por sua própria fonte de consumo. E aí, então, eles vão ultrapassar aquilo que nós já tivemos. E isso é bênção da parte de Deus. Mas ele continua dizendo, além de criar o seu filho na disciplina e na admoestação, ela precisa vir acompanhado da sabedoria de Deus nesta ministração. E isso é fundamental. Então, se nós entendermos isto, vamos entender que Deus está nos abençoando, mas lembre-se, você é que determina os limites. E se você não entender que você determina os limites, você vai perceber uma situação muito clara que a Bíblia coloca diante de nós. Ele continua a dizer para nós o seguinte: você precisa usar a vara. Eu quero que você entenda que antes de que você use a vara, você precisa ensinar que ele tem responsabilidades. Meu filho tem responsabilidades? Sim, tem. E como é que eu ensino o meu bebezinho a ter responsabilidades? Você tendo horário. Quando você tem uma nova vida que depende de você, você muda toda a sua maneira de ser para se ajustar aos horários que ele vai precisar. Muitas vezes a família tem que se afastar do seu ciclo social, porque o seu ciclo social não bate com esta situação. Por isso que é muito importante, pais, comecem a criar novos núcleos sociais de pessoas iguais. Pessoas que estão tendo crianças na mesma idade que você. Porque tendo isto, você vai ter o lazer, mas se eu me caso, tenho filho, eu quero manter toda a minha amizade de solteiro. Amor, como você pode me deixar com o nosso filho e ficou jogando bola o dia inteiro? Você não tem juízo? E depois saiu, veio, tomou um banho e saiu e foi para a festa? Eu fiquei com seu filho o dia inteiro e agora a noite toda? É porque ele não tem ciclo social com pais que têm filhos. E ele quer viver uma vida de solteiro. Então, ele não ensina para o seu filho as regras do tempo. E ele introduz um não como se fosse a única forma de repreender, de educar e de ensinar. O não, ele vai entrar na vida de todas as crianças. Mas o não tem o seu tempo próprio.
E ele precisa ser usado no tempo próprio para poder fazer sentido. Porque senão ele vai começar a repetir nãos lá na frente para você, sem nenhum sentido. Porque você fez isso a vida toda. E ele está repetindo os mesmos erros. E então Deus vem e trabalha conosco. Então lembre-se que esta correção precisa ser acompanhado de escolhas. Quais são as opções que seus filhos têm? Quando você trabalha com escolhas com ele. Porque se você perguntar para o seu filho, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer isso, 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 isso. Mas eu tenho uma hora de tempo, não dá para fazer tudo isso. Então, o que você escolhe? O que é o primeiro que você gostaria de fazer? Ah, então a gente vai fazer isso e depois no outro dia a gente faz as outras coisas que der para fazer no outro dia. Ah, então vai ser um dia chato. Por que vai ser um dia chato se nós vamos fazer a coisa que você escolheu que a gente vai fazer? É porque não vai fazer isso, 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 isso. Não há tempo para fazer isso. E você escolheu uma coisa. Ele está aprendendo que escolher gera consequências. E que você precisa se alegrar com aquilo que você escolheu. Porque senão nada na sua vida vai ter sabor. Você nunca na sua vida, não importa o quanto você tenha de dinheiro, o quanto você tenha de tempo, você não vai poder fazer. Eu, com o Emílcio, eu gostaria, sabe, de viajar o tempo todo, rodar o mundo todo. Eu preciso de algumas coisas. Primeiro, o tempo. Segundo, o dinheiro. Terceiro, a saúde. Quarto, a disposição de ficar fora de casa tanto tempo. Há uma propaganda que saiu dentro de um aeroporto que diz: é uma delícia sair para viajar. Melhor ainda é poder voltar para a nossa casa. E é uma verdade. Você pode ir no lugar mais belo que você imaginar e você vai descobrir que sua casa é fenomenal. Lá você pode dormir, lá você pode relaxar, lá você pode fazer todas as coisas. Então, tenha em mente isso que Deus está trabalhando conosco. Por isso, Ele está dizendo, lembre-se que você precisa fazer isso. Mas veja o que Ele vai colocar para nós, o que a Bíblia diz. Isso está em Provérbios 13, 24. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que ama corrige em seu tempo. A correção com a vara tem um tempo muito curto. Muito curto. Depois você tem que descobrir quando e o que você vai fazer para que ele entenda que está sendo disciplinado. Pastor Cristiano e Cíntia descobriram que existem outras maneiras de disciplinar. Um dia eles brigaram e, como consequência desta briga, a Cíntia jogou a escova e ela bateu no aquário e quebrou o aquário e 80 litros de água vieram para dentro da sala. Quando isso aconteceu, a Emilce me ligou e disse, bem, quebraram o aquário numa briga do Cristiano com a Cíntia. E eu já recolhi, tirei toda a água, já recolhi os peixinhos, mas morreram alguns. Então eu estou te avisando. Quando eu cheguei em casa, os dois já estavam lá no cantinho, santos pra caramba, bonitinhos, lindinhos, mas não adiantou nada disso. Pai, o senhor vai bater na gente? Não, não vou bater não. O senhor não vai bater, pai? Não. Foi sem querer. Ah, foi sem querer que você
puxou o cabelo da sua irmã e jogou ela no chão? Era uma brincadeira. Ah, era uma brincadeira. E também foi uma brincadeira ela jogar a escova na direção da sua cabeça e você abaixou e acertou no aquário? Ah, pai, aconteceu. Ok. Segundo o pastor Cristiano, esse foi o pior castigo que ele levou até hoje. Fala, dona Emilce. A Cíntia que diz isso, que foi o pior castigo que ela já teve na vida. Então pergunta para o Cristiano que está aqui se foi o pior castigo dele. Eu disse que foi o mais criativo. Foi o mais criativo. Foi, realmente ele foi muito criativo. Eles tiveram que escrever uma redação porque eu não devo brigar com a minha irmã e ela porque eu não devo brigar com meu irmão. 30 dias fazendo redação. Não podiam ver televisão por 30 dias. Não podiam brincar lá embaixo por quanto? Não estou vendo seus dedos. 3 meses. 3 meses não podiam brincar, não podiam ver televisão. E só tinha que estudar. Eles não quiseram mais brigar, não sei por quê, mas resolveu-se o problema. Então, a vara tem uma curta duração. Você tem que encontrar o que é realmente que vai punir o seu filho. E aí, puna, para que ele entenda que não pode fazer isso. E eu disse, e se agora ele não tivesse abaixado e você tivesse acertado esta escova aqui no seu irmão? Ele estaria morto aqui no chão. E você devolveria o meu filho? Não, pai. E se você, ao girar a cabeça da sua irmã, você tivesse quebrado aqui o osso do pescoço? Você daria uma nova filha sem ficar com paralisia? Não, pai. Então vocês têm que entender que existem consequências. Então, queridos, a vara, segundo Provérbios 29:15, diz: a vara e a repreensão dão sabedoria. Eu acredito nisso. Mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Nós precisamos levar palavras de sabedoria aos nossos filhos. Agora, Deus diz: você entendeu tudo como deve funcionar na sua casa? Entendi. Agora, funcione desta mesma maneira na sociedade. Ei, como assim? Você está falando agora de servos e senhores? Sim, estou falando agora de servos e senhores. O que você aprendeu em casa, repita fora de casa. Até hoje, na história que eu conheço, pode ser que eu esteja redondamente equivocado, mas na história que eu conheço, uma única pessoa, Batista, recebeu o título de trabalhador do ano, melhor trabalhador do ano em nível Brasil. E ele era da Igreja Batista de Niterói, no Rio de Janeiro. E eu falei, isto aconteceu só uma vez porque todas as outras vezes nós deixamos de trabalhar como a Bíblia ensina. E veja aqui o que ele vai falar. Por favor, leia os versículos de 5 a 8. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre.
Certa vez, dando estudo, uma pessoa disse: pastor, eu não sirvo a homens. E eu disse: como assim? A Bíblia diz para a gente servir ao Senhor. A Bíblia nunca disse sirva ao Senhor. O senhor está dizendo que a Bíblia não diz sirva ao Senhor? Não. Deus não precisa ser servido, ele tem tudo, é o dono de todas as coisas. Deus disse: ame a Deus sobre todas as coisas. Se ame e ame ao próximo. Então, como você vai amar ao próximo, você estará amando a Deus. Então você serve aos homens. E é isso que ele diz aqui nesse texto. Ah, ele vai dizer, ele vai dizer o seguinte: vós servos, obedecei a vosso Senhor, minúsculo, segundo a carne. Você deve servir o seu chefe, o seu patrão, o dono da empresa. O grande problema é que nós não casamos como se casava no passado. Se casava com a empresa e vivia trabalhando para essa empresa 20, 30, 40 anos. Hoje a gente troca de emprego com uma facilidade sem ter nenhum tipo de fidelidade. E muitas vezes não é para ganhar mais, não é para ter uma melhor oportunidade, que cansei de viver nesse ambiente. Não é muito a minha praia. Mas ele está dizendo, não importa o que está acontecendo, obedeça o seu chefe. Porque você, em obedecer o seu chefe, você obedece a Deus. Então, você trabalha para homens, você recebe o salário de homens. Então, seja honesto com aquilo que você está sendo pago. Se você está totalmente descontente com o que você ganha, saia da empresa honrando o seu chefe e vá procurar aonde você vai ganhar mais. Mas não fique lá dizendo: eu só trabalho agora segundo o que eu quero, porque é o que eu acho que vale o meu salário. Não, não é você que determina isso. Quem determina é quem vai te pagar. E isso foi combinado antes. Quando você foi contratado, perguntaram qual a sua pretensão. E se você falar: a minha pretensão é 100 milhões de dólares por mês aqui no Brasil, eles vão falar: pode continuar procurando emprego. E ainda eu estou dizendo, pode procurar emprego, porque isso vai ser emprego mesmo. 100 milhões de dólares por mês é emprego, não é trabalho. Mas, por trabalho, você vai ser remunerado. E aí ele diz: sirvam ao seu chefe, não quando ele está de olho em você. Sirva o seu chefe porque você tem uma consciência que você está servindo a Deus, que é superior ao seu chefe, para que ele realmente diga: poxa, dei essa tarefa para ele, eu saí e ele voltou e executou completamente a tarefa que eu dei. Que funcionário bom, trabalha na minha vista e trabalha fora da minha vista. Mas ele continua dizendo assim: sirva ao seu chefe sem esperar pagamento extra. Então sirva o seu chefe dessa maneira, porque você já está recebendo aquilo que foi combinado. Então pense muito bem antes de combinar. E isso é importante. Então tenha isso em mente. Mas aí ele continua ainda colocando para nós que você precisa entender que quando você trabalha bem, você agrada a Deus e agrada ao seu senhor, o seu funcionário. Eu sei que essa terminologia de escravos e de senhores é algo do passado, mas agora eu estou dizendo que a prática que está usando da linguagem do passado se aplica aos dias de hoje. Ao aceitar um contrato, eu aceito este contrato para abençoar aqueles que eu vou servir. E assim eu vou ser abençoado por Deus. Mas Deus também é categórico em dizer para quem é o nosso chefe.
E ele vai dizer 4 coisas, vai dizer 3 coisas para os nossos senhores. E ele vai dizer: "E vós, senhores, fazei o mesmo". Opa! Então não é só o servo que faz, o senhor também tem que fazer a mesma coisa que o servo faz. E ele diz: "Fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles é vosso e está no céu, e que para que com ele não há acepção de pessoas". Então Deus está dizendo para nós que, primeiro, você precisa estar alerta às 3 situações que eu estou colocando diante de você. Trata os seus servos como você gostaria de ser tratado. Tive uma ovelha, há muitos anos atrás, e ela veio conversar a primeira vez. Eu aceitei a Jesus Cristo, mas eu não posso ser cristã. E eu fiz uma pergunta: por que que você não pode ser cristã? Eu não posso ser cristão porque eu sou uma pessoa que trabalho numa empresa. E trabalho com pessoas que não têm uma cultura tão elevada. E eles entendem que toda ordem tem que ser precedida por um palavrão. E eu falo muito palavrão. Eu disse: "Percebi". "Como assim o senhor percebeu? Você já falou 10 palavrões agora nesses poucos momentos que você está conversando comigo". "Eu falei 10 palavrões? Eu não queria ter dito nenhum", "Mas você falou". "Então eu não posso ser cristã, eu tenho a boca suja". E eu disse: "Não é que você tem a boca suja. Eu não tenho a boca suja, não. Você tem o coração sujo. O seu coração é sujo. E a boca fala o que o seu coração tem". Mas a minha pergunta: você não entregou o seu coração a Jesus? Entreguei. Então, se você entregou, pede para o Senhor limpar o seu coração. E Deus vai tirar todos esses palavrões da minha boca, vai limpando seu coração, não vai ter palavrão para sair na boca. Passado 3 meses, essa irmã disse: "Pastor, agora eu estou pronta para ser batizada". E eu falei: "Por quê?". "Porque eu fui procurado por funcionários que me perguntaram: 'Por que que a senhora não fala mais palavrão? E a senhora trata a gente com tanto carinho. O que que aconteceu?'". E eu pude dar testemunho que eu sou salva por Jesus Cristo para todos os funcionários da minha empresa. E hoje todos trabalham com alegria na minha empresa e querem continuar trabalhando. Estão satisfeitos porque o ambiente vale a pena ficar lá dentro. Sabe, queridos, a Bíblia está sendo clara para conosco e está dizendo que Deus, que é o Senhor do servo, é Senhor da tua vida. E o dono de tudo é Deus. E você não gostaria de ser tratada por Deus dessa maneira. Então eu quero encerrar esta nossa lição entendendo que, se você é o chefe e você trata as pessoas de uma forma má, você vai chegar em casa e vai tratar os seus de casa da mesma forma. Se você é o servo e você não honra nem respeita os seus chefes, você vai chegar em casa, não vai honrar nem respeitar o seu lar. Em Mills tem uma frase: tome o cuidado com o que você está fazendo em casa, porque o que você faz em casa, sem você perceber, você vai fazer fora de casa. Isso é uma verdade. Mas também há uma outra verdade: tudo que você faz fora de casa, você vai acabar fazendo em casa. Então tome cuidado com estas situações que Deus está nos alertando. Deixe Deus falar a sua vida, aplique esses ensinamentos
e você terá uma família muito melhor e será um funcionário muito melhor e um patrão excepcional. Que Deus te abençoe. Obrigado pela aula, pastor Solovim. Deus abençoe sua vida. Esteja conosco aí no restante deste domingo, você que está acompanhando agora, né, às 9 horas da manhã. Daqui a pouquinho a gente começa nosso momento de celebração. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua curtida, seu joinha. Deus abençoe. Bom dia para você, uma boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver aí conosco. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor Solovim. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa